que a força de Deus seja sobre a sua vida. Olha, as Escrituras Sagradas nos ensinam a levantar a cabeça e acreditar, pois o Senhor é o Deus que muda o tempo e que muda as horas também. O tema da mensagem hoje é vencendo em tempo de crise. Isto mesmo, vencendo em tempo de crise. Eu entendo que, mesmo sendo de Deus, ninguém está livre de passar por momentos de lutas, momentos de batalha, momentos de adversidade, enfim. Ninguém está livre de enfrentar um momento de crise. Crise nunca é bem-vinda, mas nós precisamos enxergar em cada crise uma oportunidade. Deixa eu repetir isso. Nós precisamos enxergar em cada crise uma oportunidade para colocar o poder de Deus em ação e ver Deus se revelando, Deus se manifestando na nossa vida. Olhando para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver várias crises e várias pessoas que passaram por um momento de crise e agiram da maneira correta. Como também vamos ver pessoas que em momentos de crise tomaram decisões erradas e decisões precipitadas. Poderíamos falar acerca de um homem chamado Elimeleque, que em meio à crise agiu precipitadamente, comprometeu não apenas a sua vida, como também dos seus filhos. Porque ele saiu da casa de pão, saiu de Belém de Judá, para peregrinar nos campos de Moabe. Escute isso. Em momento de crise, não é hora de sair da casa de Deus. Em momento de crise, é momento de se firmar na casa de pão, na casa de Deus. Eliseu, por exemplo, também passou por um momento de crise, o profeta. Só que no momento de crise, em 2 Reis, capítulo de número 7, o Eliseu, ele declarou, olha, amanhã haverá provisão. Em momentos de crise, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos profetizando. Gênesis capítulo de número 26, versículo de número 12, diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Olha, isso aqui é muito lindo, porque o Isaque agora estava enfrentando um momento de crise. A Bíblia Sagrada nos mostra que era tempo de fome, fome na terra. E em tempo de fome, de crise, Deus deu ao Isaque conselho, orientação e direção. Deixa eu repetir isso novamente. Deus deu ao Isaque conselho, orientação e direção. Eu quero profetizar isso na sua vida, que em tempo de crise você não vai ficar perdido sem saber o que fazer, porque Deus vai te aconselhar, Deus vai te orientar e Deus vai te direcionar. Deus disse ao Isaque: Isaque, não desças ao Egito. Em tempo de crise, não saia do seu lugar. O seu lugar é na igreja, o seu lugar é na fé, o seu lugar é na palavra. O seu lugar, é na presença de Deus. O Isaque permaneceu, obedeceu a Deus. E naquele mesmo ano, ele colheu 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Em tempo de crise, é tempo de continuar plantando, é tempo de continuar semeando, pois o Senhor é o Deus que nos ajuda a ter uma boa colheita. E só para encerrar, diante das crises, existem algumas lições que nós podemos aprender. Algumas lições que podemos aprender em momento de crise. Primeiro, a crise sempre nos faz refletir. Você já percebeu isso? Momento de crise sempre nos leva a refletir, a nos examinar, a examinar a situação, a pensar em como sair daquela situação. Momento de crise nos desperta para a realidade, nos faz acordar, nos faz despertar para fazer alguma coisa que precisamos usar os dons, talentos, habilidades que Deus tem nos dado. Momentos de crise nos prepara para agir de uma maneira mais inteligente diante das lutas futuras. Deixa eu repetir isso. As crises nos preparam para agir de uma maneira mais inteligente diante das lutas futuras. Aí, diante das lutas que vierem futuramente, nós estaremos mais preparados. Momento de crise
nos desafia na utilização de nossas habilidades. Somos obrigados, em meio à crise, a usar o nosso conhecimento, os nossos dons e talentos. Momentos de crise nos tira de uma coisa chamada comodismo, acomodação, conforto. Momento de crise nos torna mais criativos, nos tornamos pessoas criativas, usamos a criatividade que Deus tem nos dado. Os momentos de crise também melhora o nosso relacionamento humano, pois entendemos que não fazemos nada sozinhos. Precisamos mais das pessoas. Outra lição que podemos aprender em momento de crise é que a crise nos torna pessoas humildes, nos faz entender que nós precisamos de Deus. E por último, lições que aprendemos com a crise. A crise aumenta a nossa fé. Em momento de crise, que a sua fé seja fortalecida, que você seja encontrado como alguém com a fé lá em cima, lá no alto, para a glória do Senhor. E eu quero orar por você. Pai querido, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, eu venho diante e perante o Senhor, para abençoar a vida desta pessoa que hoje enfrenta ou vive um momento de crise econômica, um momento de crise na família, um momento de crise no casamento. Deus, o Senhor é o Deus que põe um ponto final na dor e no sofrimento. Que a bênção do Senhor se estabeleça e que o teu reino venha na vida desta pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, eu vou ficando por aqui, mas antes eu gostaria que você colocasse nos comentários de uma forma profética, que você colocasse assim: eu vou vencer a crise. Isso mesmo, coloque aí: eu vou vencer a crise. Aproveite, coloque o nome também de alguém que você deseja que seja alcançado pelo poder de Deus. Alguém precisa de oração, tá bom? E vamos lá, você já sabe, compartilhe essa mensagem com no mínimo 7 pessoas. Deus abençoe e até o próximo vídeo.